Olá, estamos de volta e eu gostaria nessa hora poder meditar com você em um episódio da Bíblia que me chama a atenção. Ontem nós falamos sobre como devemos, qual é a importância de inclinar, porque algumas pessoas inclinam, fecham os olhos, põem as mãos, né? Tem uma postura exterior com relação à oração. Eu gostaria de ver, complementando esse tema, um aspecto de uma pessoa que aparece na Bíblia que me chama muito a atenção. Vamos ler 1 Samuel no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, aqui na Bíblia, e do versículo 9 em diante. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o dedicarei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz alguma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Aqui temos mensagens, temos muito que reflexionar, tem muito tema, mas nós gostaríamos de concentrar na motivação de Ana. Ana estava abrindo seu coração, estava com uma amargura de alma e se apresenta diante de Deus e derrama seu coração diante de Deus. E ela chora abundantemente, não é? Ela chora, apresenta seu tema e apresenta um compromisso, ela se dispõe, se compromete: Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu também quero fazer isso para o Senhor. Sabe, isso é como um negociar com Deus, mas na verdade o que Deus espera é que nós possamos ter uma relação com Ele. Nós podemos dar uma demonstração de que estamos aceitando um compromisso com Ele. Deus faz um pacto com o ser humano quando o homem peca, ele faz o primeiro pacto, depois ele faz outro pacto com Noé, depois ele faz um pacto com Abraão e ele faz um pacto com cada um de nós com relação à nossa salvação. Nesse caso, Ana apresenta diante de Deus a sua amargura, a sua tristeza, o seu sofrimento e faz uma promessa para Deus. E não é por causa da promessa, queridos, que Ana recebeu a graça que ela pediu, mas pela busca intensa e especial. Mas também tem uma questão na questão de cumprir o voto que ela fez, porque fielmente ela cumpriu esse voto, e Deus sabia de que ela ia cumprir o que havia prometido. E realmente essa resposta a essa oração de Ana foi uma bênção para o povo de Israel naquele tempo. Ela teve um filho chamado Eli, ela era estéril e não podia ter filhos, e então, agora que ela teve o filho, ela foi fiel a Deus em cumprir o seu voto e preparou aquele filho durante o pouco tempo de vida que ele esteve com ela o preparou para servir ao Senhor, para amar a Deus sobre todas as coisas e a servir-lhe sempre, todos os dias da sua vida. Tem muitos aspectos nessa pequena leitura que fizemos que nós podíamos meditar nela. Mas eu gostaria de concentrar, que nós estivéssemos vendo, porque estamos tratando de conhecer, de entender o poder da oração, como alcançar os objetivos, como nós podemos receber a resposta das orações. Deus quer responder, Deus quer atender os nossos pedidos, mas Ele quer mais do que isso, mais do que um negócio, um intercâmbio com Ele, Ele quer uma relação viva e eficaz, autêntica, verdadeira, prazenteira. Uma relação em que os dois se beneficiam. Que benefício tem Deus em uma relação com um ser humano pecador? Pois o que Deus quer, o que Ele mais deseja é a nossa salvação. Ele o que mais deseja é que nós possamos alcançar a perfeição da eternidade. E isso nós só podemos encontrar em Cristo. Ele é a nossa perfeição. A justiça perfeita de Cristo nos cobre e nos purifica e nos capacita para estarmos diante de Deus. Então, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querido jovem, pois vamos buscar esse exercício de orar mais profundamente, conversar com Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Amar a Deus sobre todas as coisas.
e amar ao próximo como a ele mesmo, como a você mesmo. É muito importante que nós possamos nos entregar a Deus de corpo e alma e poder ter nessa relação um benefício. E qual é o benefício? Ser amigo de Deus? É pouca coisa? Eu acho que é o máximo que nós podemos alcançar nessa vida, ser amigo de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te ajude, que Ele te fortaleça e a mim também, para que sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus e que possamos, sobretudo, sermos não membro de igreja, não mais uma pessoa, não mais uma pessoa que tem o nome de cristão, mas um amigo real, verdadeiro, autêntico de Cristo. Que Ele te abençoe e te guarde.